Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês as atividades da página 67 e 68. E o exercício número 1 fala assim: calcule o valor de cada raiz definida no conjunto dos números reais. Então, toda vez que vocês forem calcular a raiz, o primeiro passo é realizar a fatoração do radicando. Então, nesse caso aqui, o valor é 121. Quem souber fazer mentalmente pode fazer. Então, vocês vão começar a dividir o 121 pelos números primos. Então, por 2 não dá, porque é ímpar, por 3 não dá, porque a soma desses algarismos é igual a 4, e 4 não é divisível por 3. Por 5 não dá, porque ele não termina nem com 0, nem com 5. Por 7 não dá. Aí, vocês vão passando, o próximo número primo é o 11. Aí, eu sei que por 11 dá, 121 dividido por 11, e 11 dividido por 11 é igual a 1. Logo, eu tenho aqui 11 ao quadrado. O que significa ter 11 ao quadrado? Significa que se eu fizer 11 vezes 11, duas vezes definido pelo expoente, eu tenho um resultado 121. Portanto, quando eu coloco raiz quadrada de 11 ao quadrado, como expoente e índice são os mesmos, eu posso cancelar e esse número sai da raiz. Então, raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. Vamos para o próximo número, que agora é o menos 27. Eu vou desprezar o sinal a princípio, mas eu já sei que essa raiz vai ter solução dentro do conjunto dos números reais, porque é um índice ímpar, é o número 3. Esse valor negativo dentro da raiz, se fosse um índice par, ele não haveria solução dentro do conjunto dos números reais, certo? Mas então, eu vou começar fazendo a fatoração do 27. Então, primeiro eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 1, e que dá igual a 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 1, 2, 3. 3 elevado ao cubo. O que significa 3 elevado ao cubo? Significa 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, vezes 3 é igual a 27, certo? Então, lembrando, todo o resultado de uma fatoração, quando vocês desenvolvem a potência, vocês voltam para o valor que vocês fatoraram, certo? Nesse caso, é menos 27. Como é menos 27, eu vou colocar o sinal de negativo no 3, ó. E olha como fica, ó, menos com menos, mais com menos, menos, e aí eu tenho o número menos 27, que é o valor que está aqui dentro. Por isso, eu sei que raiz cúbica de menos 3 ao cubo, esse menos é porque o número aqui é negativo, eu vou ter expoente 3 e índice da raiz 3. Então, eu posso cancelar e sai aqui o menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 127. Vamos para o próximo valor agora, que é o 16. Então, eu vou pegar o 16 e vou fazer a fatoração. 16 dividido por 2 é igual a 8, 8 dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2, que é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a quarta. Que isso significa que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é igual a 16. Então, o número que eu multiplico o mesmo número 4 vezes, porque o índice é 4, e o resultado é igual a 16 é a 2. Então, eu tenho 2 à quarta, expoente e índice cancela, sai o 2 da raiz. Vamos para o próximo agora, que é o número 32, certo? Então, de novo, é um número negativo, então eu sei que no resultado eu vou ter um valor negativo. Porém, para realizar a fatoração, eu posso trabalhar com valor positivo e eu só vou colocar esse sinal negativo lá no resultado final. E lembrando que essa raiz só vai existir porque o índice é um número ímpar. Então, vou fazer a fatoração do 32. Por 2 é igual a 16, por 2 é igual a 8, por 2 é igual a 4, por 2 é igual a 2, por 2 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta. E agora, eu vou colocar raiz quinta de menos, porque aqui é menos, 2 elevado a quinta. Então, expoente e índice da raiz cancela, sai o menos 2. Por que menos 2, professora? Porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2 e vezes menos 2, 5 vezes, eu vou ter aqui o número menos 32. E o que eu tô procurando é a raiz quinta, por isso são 5 vezes. Agora, raiz sexta de 1, né? Aí fica fácil, porque 1 vezes 1 é igual a 1, 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 vezes... Se eu multiplicar 6 vezes o número 1, o resultado vai ser igual a 1.
Então, o número 1, quando ele vai ser calculado a raiz, independente do índice, a resposta será sempre 1. Agora, 125. Então, vou fazer a fatoração do 125. 125 que vai ser divisível por 5. Por 2 não, porque ele é ímpar. Por 3 não também, porque 1 mais 2 é igual a 3, mais 5 é igual a 8. E 8 não é divisível por 3, então eu vou fazer por 5. Que aí vai ser igual a 25, aí eu divido por 5 de novo, vai ser igual a 5 e dá 1. Então, aqui eu vou ter 5 elevado ao cubo. Então, eu vou calcular raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, ó. Expoente e índice são os mesmos, sai o número 5 da raiz. E agora é a vez do 64. Vou fazer o 64 aqui. Dividido por 2, 32, já dava até para aproveitar, né? Mas eu vou fazer tudo. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. 4, 2. 2, 2, 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Então, eu vou ter raiz sexta de 2 elevado a sexta. Expoente, índice, cancela, sai resultado número 2. Na alternativa H, tem o sinal negativo, porém, ele está do lado de fora do número, do radical. Então, isso não vai alterar em absolutamente nada na conta. Eu só vou ter que colocar o menos aqui na resposta. E aí, eu calculo raiz quadrada de 16, normalzinho. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Aqui, já tá pronto, né? Eu já tenho o expoente 2. E aqui, a raiz quadrada 2. Só que tem um detalhe, pessoal, menos 10 ao quadrado, que é o que eu tenho ali dentro do radicando, está entre parênteses, é igual a menos 10 vezes menos 10. Então, isso aqui é igual a 100 positivo, menos com menos mais. E aí, significa que o que eu vou calcular aqui é a raiz quadrada de 100, tá? E aí, a raiz quadrada de 100 fica fácil, né? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, raiz quadrada de 100, 10. Aqui, raiz de fração, então, a gente calcula a raiz do numerador, raiz quadrada de 4, 2. Raiz do denominador, raiz quadrada de 9, 3. Essa é a resposta. Próximo agora, alternativa K. Na alternativa K, o 1 é fácil, raiz quinta de 1 é 1. E agora, eu vou ter que fatorar 3.125 para ver que número eu vou ter aqui, tá? Então, primeiro eu vou ver se ele é divisível por... Não é por 3, eu tava fazendo as contas, ó. 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. 11 não é divisível por 3, então eu vou começar essa fatoração por 5 mesmo. Então, aqui vai ser igual a 6, 2 e 5. 3.125 dividido por 5 é igual a 625. Vou dividir por 5 de novo, vai ser igual a 1, 2, 5. Aí, eu vou dividir por 5 de novo, que é igual a 25. Dividido por 5 é igual a 5 e dividido por 5 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 elevado à quinta potência. O 1 eu já tirei da raiz, então só falta calcular a raiz quinta de 5 elevado a 5. E aí, o expoente, o índice da raiz vai cancelar, vai ficar 1 quinto, essa é a resposta. Na alternativa L, é um número decimal, no caso são 27 milésimos, porém aqui eu vou fazer a fatoração do 27, acho que até já fiz, mas eu vou fazer de novo. E aí, o que vocês têm que perceber? Eu vou ter que pensar em um número que quando eu multiplico ele 3 vezes, o resultado vai ter 3 casinhas depois da vírgula. O 0, 2 e o 7. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada um desses valores, eu vou colocar um depois da vírgula. Daí, quando eu faço 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aí, é só contar a parte decimal, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, eu tenho o mesmo valor que tá ali dentro da raiz. Ou seja, raiz cúbica de 0,3 elevado ao cubo. Aí, expoente, índice, cancela. Eu tenho aqui a resposta 3 décimos. Se vocês permanecerem com dúvidas nesses exercícios, pode me procurar na sala de aula, certo? Exercício 2, pessoal, eu nem tampei a resposta, porque assim, assinale as expressões a seguir que não são definidas no conjunto R, no conjunto dos números reais. E nós vimos em sala de aula que os únicos valores que nós não vamos ter como resultado dentro do conjunto dos números reais são as raízes
que tem índice par, nesse caso aqui o índice é 2, e dentro dela, ela é negativa. Então, eu tenho aqui um número negativo. Em todos os outros casos, nós vamos ter o resultado da raiz. Pode ser que seja uma raiz não exata, uma raiz irracional, porém, o número irracional, ele também é real. Então, isto não importa. Por isso, a resposta vai ficar sendo a alternativa A. Este é o único valor que não vai pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Vamos agora para o exercício 3. Analise se a expressão x² mais y² é definida no conjunto dos números racionais, quando x é igual a 8 e y é igual a menos 6. Lembrando, gente, que os números racionais, eles vão ser compostos por raízes exatas, tá? Se for uma raiz inexata, que não é exata aqui dentro, vai ser irracional, e aí ele não vai pertencer. Mas vamos, então, olhar. Então, a expressão é aquela ali, x². X vale 8, então eu vou colocar aqui dentro da raiz 8², mais o valor de y². Então, y vale menos 6, eu vou colocar aqui menos 6². E agora eu vou solucionar e ver se esse resultado é um número racional. 8², 8 vezes 8, 64. Mais menos 6 vezes menos 6 é igual a 36 positivo. 64 mais 36 é igual a 100, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, observem aqui a resposta da apostila. Sim, é definido no conjunto dos racionais, porque é uma raiz exata, tá? Se não fosse, não seria. Vamos para o exercício 4 agora. Determine o valor da expressão. Para resolver esse exercício, pessoal, você tem que começar da raiz que está dentro. Então, vocês têm que começar de dentro para fora. Eu vou resolvendo passo a passo, ó. Então, nessa primeira linha, eu vou copiar o 22, mais raiz de 7, eu vou copiar, e mais raiz quadrada de 2. Mais o resultado da raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Aí, eu vou fechar aqui e vou para a próxima linha agora. Raiz quadrada de 22 eu vou manter, mais raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 2 mais 2, que é igual a 4. Quem não souber fazer logo, quem souber fazer mentalmente aqui, já pode tirar o 4 da raiz e colocar direto 2. Quem não souber, faz passo a passo, não tem problema. Então, vou repetir tudo de novo, ó. 22 mais 7... E agora, o resultado de raiz quadrada de 4, que vai ficar junto com o 7, que é 2. Vou fechar. Aí, aqui eu tenho 22 mais raiz quadrada de 7 mais 2, que é a raiz de 9. Ou seja, raiz quadrada de 22 mais raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Raiz quadrada de 22 mais 3, ou seja, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Essa é a resposta do exercício. Agora, vamos para o exercício número 5, que fala assim. Determine o valor de cada uma das expressões numéricas, certo? Então, vamos começar aqui por raiz cúbica de 27, tá? Aí, pessoal, a gente vem aqui para fatoração, certo? Quem já souber mentalmente algumas, né, já que nós fizemos tantas aqui, pode fazer mentalmente, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui no papelzinho, porque é para vocês aprenderem, quem ainda tá com dificuldade. Então, raiz cúbica. Vou dividir por 3 é igual a 9, por 3 é igual a 3 e por 3 é igual a 1. Portanto, aqui eu tenho 3 ao cubo. Então, no lugar do número 27, eu vou escrever 3 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo, mas agora é a vez do 225. 225, que ele é divisível por 3, tá? Porque 2 mais 2 é igual a 4, mais 5 é igual a 9. Então, eu vou começar dividindo por 3. Aqui vai ser igual a 21, vai ser igual a 7 e 5. Dá para dividir por 3 de novo, vai ser igual a 25. E agora, eu tenho que dividir por 5, que é igual a 5, e por 5 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. É o que eu vou colocar aqui no lugar do número 225, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora, expoente 2, índice da raiz 2. Expoente 2, índice da raiz 2. Ou seja, esses dois números vão sair de dentro da raiz. Assim como este também, porque eu tenho expoente 3 e índice da raiz 3. Então, vai ficar 3, que saiu daqui, mais 3 vezes 5. 3 vezes 5. Ou seja, 3 mais 3 vezes 5 é igual a 15. 3 mais 5, resultado igual a 18. Muito bem. Seguindo agora a alternativa B.
raiz nona de menos 1. Então, se eu fizer menos 1 vezes menos 1, 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 9 vezes, com o resultado eu vou ter o número menos 1. Lembrando que essa raiz com um valor negativo dentro do radical só é possível calcular porque ela é negativa com um índice ímpar. Então, aqui o resultado vai ser menos 1, tá? Depois, menos 5, eu vou copiar porque está ali. E aqui quer saber a raiz cúbica de 64. Para isso, eu vou realizar a fatoração do 64. Então, eu vou pegar o 64 e vou começar por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, dividido por 2, 4, 4 dividido por 4, 2, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a 6. Que é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Lembrando aquela propriedade da potência, que quando nós estamos multiplicando, a gente repete a base e somos expoentes, tá? Por que eu falei isso? Porque tanto faz colocar dentro da raiz assim ou assim. Das duas formas, vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, eu vou preferir dessa vez colocar o 2 ao cubo desse jeito aqui, porque na sala de aula eu já falei pra vocês que quando vocês têm um expoente, que é divisível por um índice, que ali eu tenho o índice 3 e aqui 2 à sexta. É só fazer 6 dividido por 3, aí sai o 2 ao quadrado. Ou então, vamos fazer dessa outra forma aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz cúbica, então, eu vou colocar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, ó, expoente, índice, cancela, expoente, índice, cancela. Então, fica menos 1, menos 5 vezes 2 que saiu e o outro 2 que saiu. E 2 vezes 2 que é igual a 2 ao quadrado. Então, dá na mesma, tá? Aqui eu vou ter menos 1, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, menos 20. Aí, eu devo 1, devo 20, eu devo 21. Próximo agora, alternativa C. Na alternativa C, nós temos raiz quadrada de 25. Então, aqui é 5 vezes o resultado da raiz quadrada de 25. 5, mais 2 vezes o resultado da raiz cúbica de menos 27. A gente acabou de fazer na página anterior e deu igual a menos 3. Depois aqui, 121, a gente calculou, então aqui tem o sinal de menos, eu vou colocar aqui. A raiz quadrada de 121, a gente já viu no exercício anterior, no exercício 1, que é igual a 11. Como eu quero duas casinhas depois da vírgula, eu vou fazer 1,1 vezes 1,1. Dessa forma, eu vou ter uma casinha depois da vírgula para cada um deles. 5 vezes 5 é igual a 25, mais 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Deixa eu tirar esse sinalzinho de mais, é igual a menos 6. E aqui, menos 1,1. Então, aqui eu tenho 25 menos 6, que é igual a 14, menos 1,1. Vou armar a continha aqui, não precisa armar, tá? Só tô armando pra armar. Então, aqui é 3, fica 1, 10 tira 1, 9, 3 tira 1, 2, 12,9. Então, resposta 12,9. Esse valor é positivo, porque é o maior valor absoluto é do 14. Deixa eu só fazer uma correção aqui. 25 menos 6 é igual a 19, não é igual a 14, desculpa, tá? Então, aqui é 19, então aqui vai ficar 8, e tira 1, 7. Então, aqui dá 17. Foi muito mal essa continha minha, mas como vocês já são nono ano, vocês já sabem fazer esta conta e já devem ter percebido que eu fiz bobagem. Peço desculpa, tá ali arrumado. Agora, vamos para a alternativa D. Então, na alternativa D, eu vou ter 3 vezes a raiz quarta de 2 à quinta. 2 à quinta, eu vou efetuar essa potência. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, no lugar de 2 à quinta, eu vou colocar 32. Menos o 2 à quarta. 2 à quarta, eu tenho 2, 4, 8, 16. Então, aqui vai ficar 16. Vezes, vou abrir o parênteses, porque tem um parênteses aqui, raiz quadrada de 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Dividido por 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, seguindo aqui,
eu vou ter o seguinte resultado. Então, 3 vezes raiz quarta de 32 menos 16 é igual a 16. Vezes o resultado de 36 dividido por 16, tá? 36 dividido por 16, pessoal, eu vou fazer a continha para mostrar para vocês, embora eu já saiba o resultado, porque eu olhei aqui na minha apostila, né? Mas eu vou armar a continha para mostrar para vocês. Então, 36 dividido por 16. Então, primeiro eu vou fazer 2 vezes 16, que é igual a 32, resta 4. 6 tira 2, resta 4. Aí, 4 é menor que 16, eu vou colocar vírgula e acrescentar o zero, eu vou fazer 2 de novo. 2 vezes 16 é igual a 32, resta 8. Vou colocar o zero e agora 5 vezes 16 é igual a 80, resta zero. Então, resposta 2,25 é o resultado da divisão e é o que eu vou pôr aqui dentro da raiz, certo? Agora, eu vou calcular essas raízes, né? Raiz quarta de 16, 16 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, aqui eu vou ter 3 vezes raiz quarta de 2 elevado à quarta. Já perceberam que aqui a gente vai cancelar, né? E 15 vezes 15 é igual a 225. Então, 15 vezes 15 é igual a 225. Como eu quero 2 casinhas depois da vírgula, eu vou colocar uma vírgula aqui, porque quando eu fizer 1,5 vezes 1,5, eu vou ter o número 225. Quem tiver dificuldade de encontrar o número 15, realiza a fatoração e chega nessa resposta, tá? Então, aqui, seguindo agora, eu vou ter 3 vezes 4, 4 cancela, sai 2 vezes 1,5. 3 vezes 2 é igual a 6 vezes 1,5. Então, 6 vezes 5 é igual a 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9, uma casinha. Resposta, 9. E agora, vamos para o exercício número 6, para finalizar essas atividades. A figura a seguir é formada por 3 quadrados. O quadrado ABG, ABGH, tem área de 100 centímetros. E o quadrado EFG, esse maior aqui, tem área de 64 centímetros quadrados. A pergunta é, qual é a área do triângulo BCI? Então, eu quero saber o tamanho desse quadrado aqui. Então, primeiro, pessoal, vamos descobrir o lado do quadrado maior. Então, eu vou calcular a raiz quadrada da área, raiz quadrada de 100, eu descubro que esse lado aqui é igual a 10. Então, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10, e esse grandão vale 10. Depois, para descobrir o lado do quadrado menor, eu vou calcular a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, este vale 8, aqui também vale 8. E aí, pessoal, o que vocês têm que pensar? É um quadrado. Eu sei que esse espaço daqui até aqui é igual a 8. No total, tem que ter 10, ou seja, este ladinho vale 10. Então, cada lado desse aqui do quadrado, eu tenho como valor de 2. Então, a área do quadrado, que é igual a lado ao quadrado, então, eu sei que a área do quadrado menor vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4 centímetros quadrados. E aí, vocês podem conferir aqui no livro. Qual o perímetro desta figura? Perímetro é a soma dos lados. Então, a gente vai fazer 10 mais 10, vou colocar aqui, 10 mais 10, mais 10. Gente, é só o contorno, tá? Aqui no meio não importa. Mais 8, mais 8 aqui. Aqui eu tenho 8 menos 2, porque tem esse pedacinho, ó. Inteirão é 8, eu vou ter que tirar 2 desse pedacinho, logo esse pedacinho aqui menor vale 6. Então, mais 6, mais 2 e mais 2. Mais 2 e mais 2. Resultado, 10, 20, 30, 38, 46, 52... 54, 56. Então, deu igual a 56 centímetros. E aqui, pessoal, vocês podem conferir com a resposta do livro. O perímetro é igual a 56. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, por favor, amanhã na sala de aula a gente resolve. Beijos!